Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. Olá, meu amigo ouvinte, seja muito bem-vindo ao nosso programa Revista AGECOM, em parceria com a Agência de Comunicação Júnior AGECOM. Você está ligado na Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. Aqui você fica por dentro de todas as informações e eventos do seu campus. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. Apresentado por minha amiga Maria Eugênia e por minha grande amiga Mariana Santana. Meu caro amigo ouvinte, começamos o programa de hoje com um clima de novidade aqui na rádio. Estamos começando os trabalhos e hoje mesmo temos um quadro novinho chamado Política é a Saída. E teremos o prazer de receber aqui no nosso estúdio um professor que é muito querido por nós, professor Robert Bandeira. É ele que vai comandar esse quadro junto com o nosso colega super competente, Carlos. Isso mesmo, Mariana. Fiquem ligados que vem muita coisa boa ainda. Nossa programação de hoje começa com o quadro Informe AGECOM, com o assunto do seu campus e as notícias mais relevantes de Teresina e do mundo. Meu querido ouvinte, também teremos o nosso quadro O Que É, trazendo um assunto que deixou todo o Brasil em comoção. E como de costume, sempre no finalzinho temos nossas diquinhas de estágio, para você ouvir desesperado, assim como eu atrás de um. Isso mesmo, Maria Eugênia. E para começar as nossas informações, começamos com o Diretório Central de Estudantes, o DCE, que está em funcionamento. E se você precisa tirar a sua carteira estudantil, pode passar lá no local que fica ao lado da quadra de esportes da faculdade. Para tirar o documento, você precisa fornecer as seguintes informações e documentos: nome completo e número de matrícula. Você precisa informar o seu curso, a sua data de nascimento, RG e CPF e levar uma foto 3x4. O horário de funcionamento é nas terças-feiras e às quintas-feiras, a partir das 9 da manhã até às 10. E na parte da tarde é das 2 horas às 4 da tarde. Para mais informações, você pode entrar em contato pelo número do DCE, que é com DDD 86 98164 7451. Então, Mariana, agora vamos falar sobre proteção à população. Os carros Fumacê entrarão em atividade por causa do aumento do casos de dengue em Teresina. Isso mesmo, a Fundação Municipal de Saúde de Teresina vai colocar em atividade os carros Fumacê. Devido ao aumento do número de casos de dengue que estão acontecendo na cidade, o órgão vem realizando diversas ações para combater o mosquito Aedes aegypti. O mosquito pode transmitir a dengue, a chikungunya e a zika. Isso mesmo. Os carros vão circular no começo da manhã e no final da tarde, em horários propícios para a presença do mosquito. Quando o fumaceiro estiver na sua rua, todos devem abrir as portas e janelas para que o inseticida seja dispensado no ar e possa circular dentro das casas, eliminando o maior número possível de mosquitos da dengue. Os moradores também devem evitar objetos que acumulam água parada e manter limpos todos os ambientes. Os carros já estão em circulação. Ah, meu querido ouvinte, deixa eu te lembrar que o prazo para os brasileiros a partir de 16 anos tirar ou regularizar o título de eleitor é até o dia 4 de maio. Vale lembrar que as eleições de 2022 estão chegando. Pois é, o procedimento deve ser feito pela internet, por meio do Título Net. O primeiro turno das eleições deste ano está marcado para o dia 2 de outubro. Já o segundo turno, caso seja possível, ocorrerão em 30 de outubro, último domingo do mês. Então, Maria Eugênia, o Elon Musk compra 9,2% das ações do Twitter e pode assumir o conselho de diretores da rede. O empresário e fundador da SpaceX e da Tesla, Elon Musk, comprou uma fatia de 9,2% das ações do Twitter. O CEO do Twitter, Parag Agrawal, comemorou a chegada dele à empresa. O magnata foi apontado como o novo membro do conselho de diretores do Twitter. A informação foi revelada por documentos da Comissão de Valores MOB.
O CEO do Twitter afirmou, por meio do seu perfil oficial da plataforma hoje, que manteve conversas com Musk nas últimas semanas e que a participação do empresário deve fortalecer a empresa no longo prazo. Elon Musk disse que espera ajudar a rede social até nos próximos meses. Musk pode se manter no cargo conselheiro da rede social até 2024. Meu querido ouvinte, presta atenção nessa notícia aqui. A Anvisa aprova o registro definitivo da vacina da Janssen contra a Covid-19. A vacina já estava aprovada para o uso emergencial desde 31 de março de 2021. De acordo com a Agência do Brasil, ela recebeu hoje o registro definitivo. É isso mesmo, minha amiga. As informações são da Agência Brasil. A Janssen é a última das vacinas aplicadas no Brasil a receber o registro definitivo. Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Oxford e Coronavac já têm seus registros definitivos aprovados pela Anvisa. A vacina da Janssen é de dose única e pode ser aplicada tanto como primeira dose, como também como dose de reforço. Mariana, isso é uma notícia muito boa para nós que acreditamos na ciência. É verdade, Maria Eugênia. Agora vamos começar o nosso quadro O Que É? E no nosso O Que É de hoje, vamos falar sobre um assunto que pegou todo mundo de surpresa. Nessa última quinta-feira, dia 31, o ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos, sofreu um grave acidente de carro. Rodrigo está internado na unidade de terapia intensiva em estado delicado no Hospital das Clínicas, de acordo com sua assessoria. O motorista de aplicativo que levava o ex-BBB prestou depoimento sobre o acidente na manhã desta terça-feira no 50º Distrito Policial, Rio Pequeno, que apura o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando não há intenção de causar o acidente. Kaique Faustino Reis, de 24 anos, admitiu inicialmente à polícia que dormiu, antes de bater o automóvel na traseira do caminhão, que trafegava em acesso à Marginal Pinheiros, entre as pontes Cidade Universitária e Eusébio Matoso, na região de Butantã, zona oeste de São Paulo. Para falar mais sobre esse caso, chamamos o professor de Direito aqui da Faculdade Estácio, mestre em Criminologia pela Universidade Fernando Pessoa, Portugal, John Lisbino. Olá, ouvintes da Rádio AGCOM, eu sou o professor John Lisbino, também advogado, e venho conversar com vocês sobre o caso envolvendo o ex-BBB Rodrigo Mussi, vítima de um grave acidente na última semana. De acordo com o que foi noticiado pela imprensa, a Polícia Civil do Estado de São Paulo abre uma investigação, um inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente. Também, conforme foi amplamente noticiado, o motorista do carro por aplicativo que foi responsável pelo ato alegou que cochilou no volante. Essa atitude pode representar o crime de lesão corporal culposa, que é quando não há intenção de causar um dano à integridade física de alguém, mas um comportamento prévio, seja negligente, seja imprudente ou seja imperito, é responsável pela execução do ato, é responsável pelo resultado. Foi o que, de fato, aparentemente aconteceu no caso. Esse crime ele tem previsão no Código de Trânsito Brasileiro e a pena pode chegar até 2 anos, mais a suspensão da habilitação do motorista. Queria agradecer também o convite e parabenizar a programação da rádio e dizer que me coloco à disposição para eventuais comentários. Um abraço a todos. Professor, agradecemos a sua participação aqui na rádio. As portas estão sempre abertas para você. Ficamos honrados. Agora vamos falar um pouquinho de dicas de estágio. O primeiro estágio de hoje é no Departamento de Marketing do Grupo Carvalho. E se você está apto a concorrer a essa vaga, deve cumprir os seguintes requisitos: estar cursando Publicidade e Propaganda a partir do 5º período, possuir conhecimento de pacote Office, ter habilidade com edição de vídeos e fotos e possuir disponibilidade para o turno da tarde. Esse estágio possui auxílio transporte e bolsa estágio. Se você ficou interessado, envie o seu currículo com o assunto Estagiário Marketing para o e-mail seleçãorh@grupocarvalho.com.br até o dia 8/4.
O próximo estágio, meu amigo, é de produção publicitária, para quem está cursando jornalismo ou publicidade a partir do 4º período. Para esse estágio, você deve ter afinidade com redes sociais, ser proativo, gostar de desafios, ser aberto a novas experiências, ter uma boa escrita e possuir facilidade de comunicação. Se ficou interessado, envie o seu currículo para o e-mail contato@ativacomunicação@gmail.com com o título Vaga Produção Publicitária. E para finalizar as nossas dicas de hoje, esse estágio é para você que está cursando Ciências Contábeis. Para concorrer a essa vaga, você deve estar cursando Ciências Contábeis a partir do 4º período, possuir conhecimento intermediário de Excel, ser organizado e, se você já tiver vivências em rotinas financeiras, isso será um diferencial para você. O estágio é de 30 horas semanais, tendo como benefícios plano de saúde, vale transporte e refeição no local da empresa. Se ficou interessado, deve se cadastrar para o envio do currículo no site rdamasio.com. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. Olá, meus amigos, me chamo Carlos Santos e para falar desse momento que estamos vivendo, na qual a política é considerado algo ruim e o que pode afetar essas consequências são os interesses pessoais e a forma como os atores e gestores que fazem parte desse cenário atuam. Assim como é destacado no livro Política e Antipolítica, do professor em Ciências Políticas da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Leonardo Avreitze. Contudo, para detalhar mais detalhes sobre esse tema e analisar um contexto do atual cenário político no nosso quadro Política é a Saída, vamos conversar com o professor Robert Bandeira, sociólogo político, mestre em políticas públicas, doutorando em sociologia, coordenador de pesquisa, extensão e internacionalização e professor da Estácio Teresina. Professor Robert Bandeira, obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, para mim é uma honra. Professor, no livro de Política e Antipolítica de Leonardo Avreitze, ele destaca a expressão outsiders, se referindo a alguns atores políticos da atualidade. Explique aos nossos ouvintes o que significa essa expressão. No livro, outsider quer dizer o forasteiro. É aquele que não pertence à política. Então, nessas últimas eleições de 2018, nós tivemos várias pessoas se apresentando como representantes do povo. Esses representantes levando uma pecha de ser forasteiro da política. Por não serem políticos, seriam mais honestos e poderiam fazer algo de importante para a sociedade. Professor, qual a relação dos tópicos abordados nesse livro de Leonardo Avreitze com o atual cenário da governabilidade do país? No livro em si, a própria noção aqui ainda cabe a noção do outsider, porque a política seria criminalizada. Então, no livro, o autor ele traz a ideia, o próprio nome da antipolítica, como ele já traz. Essa antipolítica é uma marca da política, ou socialmente falando, de que a política é algo ruim. De fato, não é a política que é ruim. Se a gente fizer uma análise, existe um termo chamado politicagem. A politicagem, sim, é a malversação da política. E os outsiders, eles se apresentaram como os salvadores, né, da pátria, vamos assim dizer. Esses salvadores, eles vieram como uma forma de redenção, ou seja, a gente que não é da política vai fazer as coisas funcionarem. Porém, o que a gente observou é que a governabilidade que se teve no governo atual foi uma governabilidade baseada em políticas do passado, ou seja, em arranjos e rearranjos, né? Ou seja, em distribuição de cargos, de verbas, para poder governar. Ou seja, apesar de se ter criminalizado a política na campanha de 2018,
o que realmente prevaleceu foi a política de sempre. Talvez, eu diria, até de forma até mais profunda, principalmente da politicagem. Diante disso, eu pergunto a você, professor, a política é a saída para os problemas sociais e econômicos do Brasil hoje em dia? Sim, a política e não a politicagem é a saída. O que seria a política? A política é como se fosse uma ponte. Nós temos um problema nesse cenário A, neste momento, e eu quero resolver esse problema para eu me encontrar num cenário B. Para ser mais específico, para que eu chegue entre A e B, eu preciso da ponte, eu preciso da política. Eu estou numa comunidade, na minha comunidade não tem água. Eu preciso chegar em um momento onde ela tenha água, eu quero água. Para isso, eu preciso de política. Para eu combater a corrupção, eu preciso de política. Para eu diminuir o preço da gasolina, valorizar a moeda, eu preciso de políticas que sejam responsáveis, que sejam colocadas em práticas de forma honesta e ética. De que forma podemos enfrentar os problemas encontrados no aspecto social e de estabilidade econômica atualmente encontrado no país, mesmo diante de um cenário de flexibilização estabelecido pelos critérios da pandemia da Covid-19? Uma coisa que é muito importante da gente observar em relação à política é que nós temos uma Constituição. A Constituição, ela traz direitos, só que os direitos por si só, eles não são operacionalizados por si só. A gente necessita, de fato, para mudar esse quadro, de políticas públicas que observem o que está escrito na Constituição, que seja respeitada a vida, o direito à vida, o direito à liberdade das pessoas, à igualdade. Ou seja, a gente precisa de políticas públicas democratizantes para que a gente possa resolver os problemas que a nossa sociedade está enfrentando. Não é pensar no patrocinador político, financeiro, é pensar no cidadão. A nossa Constituição, ela foi feita para o cidadão, pelo menos teoricamente. Chegou a hora da gente colocar isso na prática. E isso é feito com política pública. Muito obrigado pela participação de todos, professores e convidados entrevistados. Então, estamos encerrando mais uma edição do programa Revista AGECOM. Essa edição teve produção de Antônio, Bianca, Rafaela, Carlos, Maria Eugênia, Mariana Alves, Mariana Santana e o professor Robert Bandeira. Trabalhos técnicos e direção de Bernardo Silva, supervisão geral de Tiago Melo e coordenação geral de Mariana Alves. A todos um ótimo dia. E até a próxima. Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina.